Salve, salve, galerinha do canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Impedido canal Impedido. Rodada 35, prévia, primeiro esboço aí do nosso canal. E por que não fizemos um esboço anteriormente do nosso canal com este conteúdo apresentando a vocês? Por quê? Motivo é, não somos de iludir ou enganar ninguém. Fazer esboço antes de um momento adequado é apenas uma ilusão que não agrada quem vê, quem assiste e quem pensa em escalar e se sair bem na rodada 35. Rodada essa que vai se iniciar apenas agora, neste começo de semana, né? Aí a terceira semana do mês de novembro, né? Em razão das datas FIFA. Então, tá aí o motivo de não termos feito aí vídeo material na semana 2 do mês de novembro, tá? E tá aí a pontuação do nosso time aí do canal, fez 99,68 pontos, tendo feito na rodada, deixar isso bem claro, tendo feito isso na rodada 20, na rodada 34, tendo feito apenas 50,51 pontos. Isso na rodada 34. E já na rodada 33, 50,51 pontos. Na rodada 34, que é essa que se apresenta, né? Fizemos aí 99,68 pontos. Bem próximo aí dos 100 pontos, tá? Então, praticamente dobramos aí a pontuação da rodada 33, que foi de 50,41 pontos. 50,51 pontos. E nessa rodada 34 fizemos aí 99,68. Média dos cartoleiros 49,07, patrimônio 69,06, aumentamos 6 cartoleiros de patrimônio. Acertamos o capitão, rodadas essas que estão aí muito complicadas, muito difíceis. O campeonato já é difícil, complicado, escalar, pontuar no Cartola também é muito complicado, tá? Não é todas as rodadas que são assim, é claro que algumas rodadas são um pouco mais complicadas do que as outras, sim, mas no total, toda rodada do Cartola, do Campeonato Brasileiro, é difícil de você também escalar. E claro, essas últimas rodadas estão mostrando que, acertando o capitão, você se sai muito bem na rodada e tem grandes chances de imitar. Acertando o capitão e também acertando as condições de SGs. Tá? Então fomos aí com o capitão, acertamos o capitão. Alguns foram com o Paulinho, não foi muito bem o Paulinho, outros foram com o Vegete, foi muito bem também o Vegete. E Maurício Lemos, o menor pontuador, 1,20. Fomos com o Matheus Mendes, que perdeu o SG nos últimos minutos aí, um gol do Goiás, né? Na vitória do Galo por 2-1, mas mesmo assim 3 pontos. E tá aí a nossa pontuação do nosso time aí do canal, 99,68. Tá aí o nosso elenco na última rodada. Deixa eu apresentar aqui para vocês, antes do elenco da última rodada, na rodada 34. Deixa eu apresentar para vocês os jogos desta rodada 35, né? E teremos aí, salvo me engano, apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, 9 jogos, tá? O jogo entre Corinthians e Bahia não valerá para essa rodada do Cartola FC, rodada 35. Jogo que se inicia nessa sexta, 24 de novembro, na Neoquímica Arena, às 21 horas. Corinthians e Bahia duelo em 11º e 17º colocado. Bahia brigando fortemente contra o rebaixamento. Então, 9 jogos apenas válidos. Teremos aí no dia 25 de novembro, dia de abertura da rodada, portanto, nesse sábado, né? E aí os motivos colocados de não termos feito vídeo nesta semana anterior, porque não havia motivo, razão, circunstância, tá? Se tivéssemos feito apenas para ilusão, então estamos fazendo aí um vídeo numa semana realmente que compete a produção e conhecimento da rodada. Teremos aí no dia 25, 2 jogos, aí no dia 25, jogo de abertura, Fluminense e Coritiba, no Maracanã às 21 horas. Fluminense aí a poucos passos, né, de aí só focar no Mundial de Clubes, contra o Coritiba, né, lutando contra tudo, contra todos, fazendo seus últimos suspiros no campeonato, 19º colocado, mas a tendência de rebaixamento é quase aí beirando 100%. Mas o Coritiba quer aí tentar fazer aí um milagre nessas últimas rodadas. Portanto, um adversário complicado para as pretensões do Fluminense,
Fluminense dentro de casa é uma equipe fortíssima, perdeu pouquíssimos jogos em casa, mas há de se ter dificuldades contra esse Coritiba. No domingão teremos aí cerca de 3, 4, 5, 6 jogos, né? Teremos aí Botafogo e Santos, no Newton Santos, no Engenhão, às 16 horas. Mesmo horário também na Arena MRV, Atlético Mineiro e Grêmio, como também São Paulo e Cuiabá, agora às 18h30. Internacional e RB Bragantino, às 18h30 no Beira-Rio. E aí os dois para fechar, né? Fortaleza e Palmeiras no Castelão, às 18h30 no Domingão. E no Parque do Sabiá, às 18h30, América e Flamengo. Jogo aí importante para essa rodada. E para fechar a rodada 35 aí na segunda-feira, dia 27 de novembro, no Raile Pinheiro, na Serrinha, teremos o confronto dos desesperados Goiás e Cruzeiro. O que é que nós podemos projetar para essa rodada? Bom, jogo interessante aí entre Botafogo e Santos. O Botafogo vai enfrentar um adversário que luta contra o rebaixamento. A meu ver, um dos melhores desempenhos dos candidatos que lutam contra o rebaixamento é o desempenho do Santos, tá? Venceu o Flamengo, fora de casa, entre outros. Então, fica de olho neste Santos, tá? Contra esse Botafogo. Pode beliscar um resultado interessante e quem sabe uma vitória contra esse Botafogo de novo técnico aí, o Thiago Nunes. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e um empate. Teremos também no domingo, né? Aí um jogo importante aí nas pretensões. Quem perder praticamente dá adeus aí, né? Se o Galo perder, praticamente dá adeus às pretensões de título nesse campeonato. E um caso de vitória aí do Grêmio, o Grêmio se sustenta como candidato sólido, consistente nessa briga do título do Campeonato Brasileiro 2023. Então fica de olho nesse jogo também, jogo interessante, Atlético Mineiro e Grêmio. No domingo também aí, jogo interessante, São Paulo e Cuiabá. O São Paulo, um time fortíssimo jogando dentro de casa contra o Cuiabá, um dos melhores desempenhos das equipes visitantes nesse Campeonato Brasileiro. Então, um embate interessante aí contra uma das melhores defesas, né, jogando dentro de casa, pouquíssimos jogos aí sofrendo gols e também derrotas em casa, contra o Cuiabá, um dos melhores desempenhos. Então, fica de olho nesse jogo também interessante. Teremos também Internacional e RB Bragantino, duelo interessante mais para o RB Bragantino. Aí, assim como o Atlético Mineiro em caso de derrota, dá um passo muito grande para trás. Então, um adversário que tem o objetivo de buscar o resultado positivo, né? Depois do empate contra o Botafogo em casa 2-2, conquistado nos últimos minutos. E o Inter aí, 13º colocado, tentando espantar de vez aí qualquer pretensão no rebaixamento, até porque é a primeira equipe acima do Santos aí nessas últimas rodadas aí, portanto, a consolidação cada vez mais distante do rebaixamento e solidez na busca da Sul-Americana é forte para as pretensões do Internacional nesse campeonato. No domingão teremos aí o Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza muito inconsistente depois da derrota na Sul-Americana, né? Para a LDU de Guerreiro. Tá bom? O Fortaleza não se encontra mais no campeonato, muitas derrotas, inclusive a última derrota aí no jogo atrasado para a equipe do Cruzeiro, que deu um olhar mais interessante aí às buscas, né? Das equipes como Santos, Cruzeiro, Goiás, Bahia, entre outros, até o próprio Inter, a fugir desse rebaixamento. Então o Fortaleza aí tá vindo numa fase muito instável contra o Palmeiras aí que agora, né, é primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, depois de uma sequência muito forte, aí 2 primeiras rodadas tivemos aí o Fluminense liderando o campeonato, e de lá para cá, da terceira rodada até a rodada 34, tínhamos apenas o Botafogo como líder, e agora na rodada 35, Palmeiras aí conquistando a liderança, então esse Palmeiras muito forte aí contra esse Fortaleza muito instável, num momento muito difícil do campeonato. E aí o jogo aí do rebaixado contra o Flamengo, né? O Flamengo, assim como o Atlético, assim como o Grêmio, assim como o RB Bragantino, só a vitória interessa nas possibilidades de título ainda a equipe rubro-negra. Então, interessantes peças aí do Flamengo nessa rodada podem ser também boas opções. E para fechar, Goiás e Cruzeiro, um jogo aí com tendência de jogo aberto, disputado, ataque do Cruzeiro muito limitado, novo técnico é Paulo Autuori, né, substituindo o Zé Ricardo,
mas a tendência é que tenhamos aí um jogo interessante nesta rodada. Goiás e Cruzeiro. Goiás 18º, a um passo do rebaixamento, e o Cruzeiro aí exatamente primeiro time, né, fora da zona do rebaixamento. O primeiro time na zona do rebaixamento, a equipe do Cruzeiro, 16º colocado. Então fica de olho nesse embate interessante entre Goiás e Cruzeiro. Jogo com a tendência de gols, pouquíssimos gols, haja visto os dois ataques aí serem bem limitados. Vamos lá então, nosso time aqui, nossa prévia para essa rodada. Vamos então vender aqui o nosso elenco. Vamos vender aqui o nosso elenco. Falhou apenas o SG aí do Cruzeiro, né? E o SG do Galo Mineiro. Cruzeiro perdendo mais um no campeonato. Um jogo bem complicado, né? Muitos altos e baixos contra o Coritiba, né? Fez gol, anulou. Robson acabou marcando gol. A torcida do Coritiba invadiu invasão de campo, entre outros, né? Então vamos começar aqui com a nossa prévia, nesse vídeo aqui, sem ser tão retórico como já fomos. Vamos começar pelo ataque. E aí, para o nosso ataque para essa rodada, dois nomes interessantíssimos para essa rodada. Não vamos fugir aí da possibilidade do Pedro do Flamengo, tá? Bem interessante o Pedro do Flamengo, o Marcos Leonardo, ante a recorrência, né, de atacantes jogando contra o Botafogo, tá? Então vamos com Pedro, Marcos Leonardo nessa nossa prévia inicial. E aí, para fechar, né? Para fechar o nosso esquenta aqui, duas opções interessantes, tá? Para quem gosta aí de regularidades e possibilidades na rodada. Paulinho do Atlético Mineiro, uma boa opção também para a rodada. Temos o Luizito Soares, foi muito mal na última rodada, mas pode ir muito bem. Já falamos o porquê, né? A questão do jogo aí envolvendo condições para ambas as equipes, tanto o Atlético como Grêmio. Então, boas opções o Luizito e o Paulinho. E para fechar aí, temos também o Hendrick, excelente opção também do Palmeiras para essa rodada, está enfrentando a equipe do Fortaleza. Neste vídeo aqui, esboço inicial, tá? Eu vou estar fechando aqui especificamente com o Paulinho do Atlético Mineiro, tá? Mas não deixo aí a possibilidade do Hendrick como sendo a excelente opção para a rodada. Então vou estar colocando o Hendrick aqui no banco de reservas, esperando aí mais notícias, mais informações para essa rodada. No nosso meio de campo aqui, vamos estar escalando aqui o Arrascaeta, excelente opção. O Veiga, vamos esperar aí a questão do Veiga para a rodada, mas vamos por enquanto com o Arrascaeta. Uma outra opção seria o Arias, ante a fragilidade do Coritiba, um jogador que ataca muito as pontas, ataca muito em diagonal, ataca muito a defesa adversária. Então o Arias pode ser interessante para gols e até mesmo para assistências nessa rodada. Então vamos aqui com o Arrascaeta com o Arias. E uma outra opção que nós pensamos aqui, a indicação aqui do canal, pode ser interessante para você que busca alternativas para a rodada. Você pode pensar aqui no Sebastião Gomes, tá? Do Coxa, do Coritiba contra o Fluminense. Também uma opção bem interessante para a rodada. Outra opção também que ninguém está olhando para a rodada é a opção... deixa eu dar uma olhada aqui nas opções que nós temos. Cadê ele? Guilherme Marques, do Goiás. A princípio não está com alternativa, mas fica de olho aí, né? A opção do Guilherme Marques pode ser interessante. Vamos dar uma olhada aqui no Goiás, né? Se ele está suspenso, não está suspenso. Vamos dar uma olhada aqui, filtrar aqui o time do Goiás. Vamos dar uma olhada aqui no Guilherme Marques contra o Cruzeiro. Morelli, suspenso. Vamos dar uma olhada aqui, contundido. Dúvida. Vamos colocar dúvida aqui. O Guilherme Marques é atacante, né? É atacante. Mas fica de olho aí no Guilherme Marques, pode ser uma opção interessante, né? Pensava aqui como um meia, né? Ele que tá como atacante no Cartola, mas na verdade ele joga como um meia, né? Um meia de segunda ação no time do Goiás, né? Então, gente, vamos fechar aqui, portanto, nesse nosso elenco aqui, nosso meia. E aí, claro, buscando aí outras definições para a rodada, mas vou estar fechando aqui especificamente. Sim, uma opção bem diferente, né? O Vitor Bueno, não viu uma boa fase, mas pode ser interessante sim o Vitor Bueno, tá? Vamos estar fechando aqui, portanto, com a Rafael Veiga, do Palmeiras, nossa segunda opção aqui no meio de campo.
Nossa terceira opção. No banco de reserva, eu vou estar fechando aqui com o... vamos estar colocando aqui o Vitor Bueno, tá? Do Atlético Paranaense. Vamos então à nossa linha de defesa. Vamos começar pela lateral, pelas laterais. Nas laterais aqui, incondicionalmente, vamos estar pensando aqui. O Marcelo é uma opção bem interessante, né? Jogando contra o Coritiba. O lado onde o Coritiba cede, né? O Marlon foi muito bem na última rodada, né? 7 pontos, mesmo sem o SG. Então vou estar começando aqui com o Marcelo, do Fluminense, nossa primeira opção. Tá bom? Nossa segunda opção aqui estaremos indo com o Pacheco, né? No jogo contra o Cruzeiro, foi um dos principais destaques da equipe do Fortaleza. Fica aí a opção do Pacheco. Bem interessante, sim, o Pacheco. Mas vou estar fechando aqui especificamente nesse jogo aí. Eu acho que o SG do Palmeiras aí pode aparecer, né? Pode ser interessante o SG do Palmeiras. O Fortaleza com muita dificuldade de marcar gols, né? A equipe do Fortaleza. Então podemos pensar aí na possibilidade sim do SG do Palmeiras nessa rodada. A princípio não temos nenhum jogador aqui do Palmeiras como opção. Está colocando aqui como dúvida ou suspenso. Vamos filtrar aqui opções do Palmeiras. Vamos lá. Temos um Piquerez, um Vanderlan. Vamos estar colocando aqui um Piquerez, tá bom? Vamos então com o Piquerez. Está na dúvida, né? Servindo a seleção. Vamos estar colocando aqui o Piquerez por enquanto. Então vamos com Piquerez e Marcelo. Banco de reservas vamos estar colocando aqui, caso não jogue o Piquerez, o Mike do Palmeiras, que é um jogador que joga avançado, né? Na ponta direita, avançado, um jogador que pode participar ativamente ou objetivamente a gols nessa rodada. Na nossa linha de zaga, vamos estar fechando aqui com... E aí pensando, né, na possibilidade de SG, tá? O Léo Pereira pode ser interessante, na possibilidade de SG, ou jogada aérea, né, contra o América. O América já sem nenhuma pretensão no campeonato. Mas vamos estar pensando aqui especificamente nesse retorno, né, do Gustavo Gomes. Então vamos aqui, dobradinho do Palmeiras, Gustavo Gomes e Piquerez. E vamos estar fechando aqui a nossa linha de zaga, olhando especificamente nessa questão do SG, né? Que é bem interessante. Indicaremos aqui para vocês aqui outras opções de zaga. Por que não? Podemos pensar no Joaquim, né? Vem de bons números, bons jogos, mesmo sem SG, vem pontuando muito bem. Santos, jogando fora de casa, já deu mostras que com um novo técnico, no Marcelo Fernandes, é um time que vem produzindo bem, o Joaquim vem participando, marcando gols. Então, é interessante sim, até mesmo aquém do pensamento de SG para a rodada, um adversário difícil, a equipe do Botafogo, mas o Santos já enfrentou equipes também um pouco mais complicadas também na rodada. Então, vale sim a opção do Joaquim. Maurício Lemos contra o Grêmio, interessante pela regularidade, média básica, 4,58 de média, mas acredito num jogo de gols para a rodada, Fabrício Bruno, bom alternativo, Léo Pereira, mais baratinho, claro, possibilidade de SG. Outros zagueiros aqui para a rodada, temos entre Adrielson e Cuesta, né? O Adrielson 3,66 de média, o Cuesta 4,40, o Cuesta um pouco melhor aí a média, nos últimos jogos o Cuesta está pontuando um pouco melhor, mas não acredito na possibilidade de SG do Botafogo, tá? Acho que o Botafogo nesse jogo toma gol e o Cuesta é um bom nome. Divide o desempenho nos últimos jogos, o Adrielson tá muitos jogos aí, não sendo mais aquele Adrielson de tempos atrás. Bom, para fechar aqui, vamos nas opções de zagueiros, são essas apenas. Zagueiros um pouco mais complicado, então vamos estar fechando aqui, essencialmente aqui com o Léo Pereira do Flamengo, tá? Banco de reservas, vamos estar colocando aqui o... Cadê ele? Não temos, mas temos um Maicon aqui, né? Interessante aí. O Maicon do Vasco da Gama, pontuando muito bem nos últimos jogos. O Maicon. Para técnico nessa rodada, vamos estar fechando aqui com... Bom, para essa rodada, a princípio, aí no esboço, técnico interessante. O Diniz, não vem muito bem na seleção brasileira, mas com o Fluminense vem pontuando muito bem, fazendo excelentes jogos.
Então, o Fernando Diniz, o Abel Ferreira pela fase não tão interessante aí, muito instável do Fortaleza. Então, duas opções interessantes, o Abel e o Diniz. Correndo por fora temos o Tite, aqui disparadamente um dos melhores para a rodada, devido ao adversário. Temos o Dorival Júnior, enfrentando um adversário bem complicado, aqui um pouco mais ousado. Tá? Um pouco mais ousado aí o Dorival Júnior, do São Paulo, enfrentando a equipe do Cuiabá. Acho que nesse jogo aí o Cuiabá tem tudo para superar um pouco esse São Paulo aí, já avisando 2024. Temos também um Paulo Autuori, para quem gosta de ousadia, um técnico que gosta de se privilegiar na defesa. Dois times que têm dificuldade ampla de ataque, tanto o Goiás como o Cruzeiro. O Cruzeiro um pouco melhor pela qualidade de alguns jogadores individualmente, exemplo Bruno Rodrigues, né, que fez um bom jogo na vitória sobre a equipe do Fortaleza. O Goiás em casa fortíssimo, então acredito no Paulo Autuori como sendo bastante ousado e num jogo aí essencialmente para gols, tá? Marcelo Fernandes, para quem gosta de ousar também na rodada, vindo os desempenhos do Botafogo em casa nos últimos jogos. E o Antônio Oliveira, aí, uma opção aí para quem busca ações bem diferentes para a rodada. Então, vou estar fechando aqui essencialmente com o Diniz. Bom, nosso goleiro aqui, claro, no esboço aqui, né, apenas para a rodada, vamos estar pensando no goleiro aqui que possa gerar, possa ser exigido, né, pela equipe. Lembrando que alguns jogos aqui são interessantes, exemplo do Lucas Perry contra esse Santos. Acho que toma gol, tá? Toma gol o Botafogo, é exemplo também do Santos. E aí um pouco mais ousado, você pode pensar aí no Everton, na trinca do Palmeiras, para quem quer ousadia para a rodada. Se você não quer tanta ousadia, você pode ir um pouco mais aí pés no chão e pensar no Léo Jardim ante este Atlético Paranaense também com amplas dificuldades de fazer gols. Fora de casa é um time muito chato, né? Muito perturbador das equipes mandantes, mas jogando em casa é um time que tem muita dificuldade desde a contusão do Vitor Roque ofensiva. Então você pode pensar aí no Léo Jardim também como uma boa opção para a rodada. Rafael Cabral pensando no SG entre Goiás e Cruzeiro, um pouco mais ousado. Bento para defesas contra um Vasco desesperado, válido. Rafael contra um Cuiabá, perigoso Cuiabá, um time que quando faz gol faz se defende lá atrás e vai só na boa, então um pouco mais arriscado o Rafael. Acho mais interessante nessa rodada o Walter contra esse São Paulo, tá? Para defesa pode ser interessante o Walter contra o São Paulo, tá bom? Tadeu, goleiro interessante, tá bom? Nessa perspectiva, porém, um jogo bem complicado, onde uma equipe, se fizer o gol rapidamente ou no começo do jogo, a tendência é que a equipe adversária tenha dificuldades de fazer ou desenvolver o seu jogo. E, para finalizar, são essas as opções. O goleiro Rossi do Flamengo pode ser interessante, contra o América também uma opção super viável. Então, vou estar fechando aqui por enquanto, nesse primeiro esboço. Tá? Não vou fazer uma dobra, é a única exceção do Palmeiras, tá? Nessa dobradinha. Então, tá colocando aqui o Walter do Cuiabá. Quem quiser dobrar Flamengo e Palmeiras na defesa, eu acho interessante. Não é nenhuma loucura, não. E aí no banco de reserva tá colocando aqui, a princípio, o Rocher do Internacional. Tá aí, portanto, o nosso time esboço custando 147,87 cartoletas. Walter no gol, Piquerez e Marcelo laterais. Linha de zaga, Léo Pereira e Gomes. Meio de campo, Veiga, Rascaeta e Arias. No ataque, Paulinho, Marcos Leonardo e Pedro. Banco de reservas, Rocher. Maicon do Vasco. Mike do Palmeiras, caso o Piquerez continue em dúvida. Vitor Bueno e Hendrick. O Hendrick, uma opção aí que já falamos aqui, é esperar um meio de semana para definirmos aí a opção. Nosso capitão, por enquanto, aqui desse nosso elenco, desse nosso time aqui para a rodada, será o Pedro do Flamengo, enfrentando a equipe do América. Tá aí, portanto, o nosso elenco custando mais uma vez aí 147,87 cartoletas. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte do nosso conteúdo e, claro, da família Impedida. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, uma ótima semana. Esperamos vocês aí no meio de semana para as lives iniciais aí
do nosso canal. Forte abraço, até a próxima e fui!